pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do Viagem CBO, um podcast que também vira live no Instagram, vira canal no YouTube e que é criado para ajudar vocês a viajarem cada vez mais tranquilos e sem estresse. E hoje eu não poderia ter aqui um convidado que mais me orgulhasse do que o Pedro, o gerador de mídias, assim, o cara que é um ídolo para mim, um cara que me ensina muito, tanto a nível pessoal quanto profissional todo dia. E para mim é uma honra tê-lo aqui. Então, Pedro, se apresenta para a galera, quem que é você, para quem não te conhece, são poucas pessoas, mas sempre válido. Rodrigo, primeiro, obrigado pelo convite. É sempre bom falar desse assunto que eu gosto bastante, né? Transformou minha vida. E com esses quase 3 anos de gerador, a gente vem ajudando muita gente. Então, pessoal, até para explicar um pouquinho o que é o gerador, né? De como que surge o gerador. Surge para poder trazer um assunto de uma maneira mais didática possível que ajude as pessoas a terem mais qualidade de vida. Qualidade de vida é subjetivo, mas assim, basicamente você tem planos, tem sonhos, tem coisas que você quer fazer e muitas vezes esbarra pela condição financeira, né? O que a gente tenta é trazer uma nova moeda acessível, com informação para você conseguir quantidades suficientes para te proporcionar viagens, experiências relacionadas a hospedagens, gastronomia, eventos e também fazer disso um negócio. Então a gente já fala sobre isso aí há quase 3 anos e a jornada é muito interessante. Então, Pedro, eu acho que uma dúvida muito comum para o pessoal que acaba entrando nesse mercado é a porta de entrada acaba sempre sendo cartão de crédito. E nossa, eu vejo falando de PDA aqui, de cartão da Azul ali, de outro aqui, e as pessoas acabam transformando isso quase num álbum da Copa, querendo posicionar cartão, muitas vezes sem saber por que querem aquilo. A pessoa quer porque quer, ou quer porque ouviu alguém falar. Então assim, qual que é para você a relevância de um cartão de crédito, desse acúmulo de milhas para ter uma vida mais tranquila, uma viagem com mais conforto, e com o que as pessoas nesse ponto deveriam realmente se preocupar? Não precisa de cartão de crédito. Aí que tá. Caiu. Galera, problemas técnicos. Fabrício, acho que talvez a gente não esteja ouvindo. Você pode segurando aqui? Acho que vai ser legal. O ao vivo tem dessas coisas. Esse aqui não tá ficando. Só segura aqui, ó. Acontece, pessoal. Ao vivo. Faz parte. Pronto, voltamos. Não precisa de cartão de crédito. Eu acho que tudo começa com um pontapé inicial. Assim, é um mercado que muitas vezes traz ansiedade para as pessoas. Vira um mercado de status. A busca por produtos, por serviços que a gente nem sabe por que está correndo atrás. E na verdade, as milhas elas servem para dar qualidade de vida para o que você já sabe que quer ou já faz. Então, o que eu falo para todo mundo esqueça o assunto da moda. Aprenda sobre conceito de programa de fidelidade e sobre o porquê ter um cartão de crédito. Às vezes, para o seu perfil, você nem precisa de um cartão de crédito agora. Apenas fazendo as compras do dia a dia, você já consegue uma quantidade de milhas suficiente para poder fazer uma viagem para a praia por ano, se esse for o seu objetivo. E, obviamente, na medida que você vai transformando seu objetivo, vai tendo um pouquinho mais de desejos, você vai vendo a necessidade de escalar de maneira saudável. Como que é escalar de maneira saudável? Eu vi aqui que apenas com compra bonificada, eu vou comprar uma cafeteira para minha casa, eu vou comprar uma televisão para minha sala, não vou conseguir milhas suficientes para poder levar minha família toda para viajar. Então eu vou precisar de um cartão de crédito agora. Um cartão que te dê mais pontos. Um exemplo, o PDA. Um exemplo, tá? Inclusive não é um dos cartões que eu mais uso. Você já percebeu aqui que tem um espaço em aeroporto que é mais confortável, que normalmente nas suas cidades os voos atrasam. A gente até vai entrar no... Né? Existem aeroportos que tem um atraso maior, assim, porque a pista é pequena e acaba chovendo muito, em períodos do ano, tem vários motivos, né? Aí você começa a avaliar a necessidade de uma sala VIP para você esperar, quando é voo de conexão e etc. Então, o que eu recomendo para todo mundo vai com calma. É um assunto para te dar qualidade de vida e não para te dar ansiedade. E não vai te complicar financeiramente. Para que buscar? De novo, eu vou repetir isso aqui algumas vezes.
é você buscar uma nova forma de fazer o que você já faz ou quer fazer com mais qualidade ou menor custo, ou as duas coisas juntas. Até porque, Pedro, eu acho que é um exemplo muito bom até de dar, né? As pessoas acabam entrando nesse mercado muito afoitas e vendo muita gente falando. E a gente sabe que o produtor de conteúdo, para tudo quanto é lado, falando as mais diversas informações, então assim, um passo muito importante que eu acho que as pessoas é filtrarem onde vem a informação. Porque informação boa e informação ruim, ela vem no mesmo lugar. Infelizmente, que para filtrar quem te dá informação boa ou quem te dá informação ruim, é só um tempo, pessoas seguindo, por exemplo, geradores, tem pessoas sérias e que divulgam conteúdo sério, porque senão você vai acabar encontrando produtor de conteúdo te ensinando a ficar rico no iPhone, te ensinando a gerar 2 milhões de milhas em uma semana, e aí acontece o quê? Se endivida, faz um gasto maior que não sai, achando que aquilo vai trazer algo, vai trazer satisfação, quando muitas vezes no final faz o contrário. Eu te falo, o que dá retorno rápido, sem esforço, em grande quantidade? O que dá? Nada. Nada que não te cause ansiedade ou te cause um prejuízo, uma ação criminal, alguma coisa, algum problema vai dar. Então, o que muitas pessoas acabaram fazendo com o ANI agora na Black Friday, quem já está no mercado há mais tempo sabe que alguma coisinha ia acontecer. O pessoal já tem mais de 90% de cashback, um dinheiro que teoricamente poderia usar de uma maneira, mas assim, é parar de buscar o retorno em grande quantidade, de forma imediata, sem trabalho. Isso não existe. Isso não existe. Se você está fazendo isso, provavelmente você está fazendo alguma coisa errada. Tá? Então, sobre identificação com influenciadores, isso é fundamental. Tem muita gente boa produzindo conteúdo. Tá? E vai ter gente que vai identificar comigo, outros não. E outros com outros influenciadores. É normal. É normal. Cada um tem um perfil. Eu falo que o que eu falo, ele pode te ajudar. As informações que eu tenho e passo, elas podem te ajudar a fazer o bem ou o mal. Depende da integridade que cada um tem. Informação você que filtra no fim das contas. Você que filtra. É você que filtra. Até porque, por exemplo, uma coisa que é muito importante. Quantas horas de aula tem no Clube do Gerador? Hoje a gente reformulou o Clube do Gerador inteiro. Então a gente tem 121 aulas, que deve ter hoje, deixa eu pensar aqui, 10 horas, 12 horas de conteúdo. Um pouquinho mais talvez, umas 15 horas considerando os bônus, inclusive tem um bônus do Rodrigo Alvim. Tem um bônus sobre o direito do passageiro, muito bom por sinal, tem feito sucesso lá para a turma, e deve ter aí 15 horas de conteúdo, e de uma forma que você consegue, de acordo com o seu tempo, ver uma aulinha de 5, 10 minutos por dia, ou pegar umas 4 horinhas no final de semana para poder aprender. E a gente, talvez a pandemia trouxe esse ponto positivo dentro de várias coisas negativas, que é nos ajudar a ter acesso à informação de dentro de casa. Então a gente poder ligar a TV, ou o computador, ou o celular e ter acesso à informação é muito prático. Né? Então a gente aproveitou dessa situação, desse canal que foi aberto, né, de uma maneira mais facilitada, para poder entregar isso. Então a gente busca entregar informação para aumentar a qualidade de vida das pessoas. E o ponto que eu acho muito importante, porque vocês ofertam isso como qualidade, eu acho assim, o básico para quando você quer começar a fazer alguma coisa. E algo que você não domina é estudar, é aprender 15 horas de aula. A pessoa consegue se organizar para mim, não precisa assim, eu tenho que ver isso em um dia, em uma semana, em um mês. Não, mas assim, antes de tomar qualquer decisão importante, ou que afete suas finanças, sua vida, estude com quem entende, estude com quem sabe e aprenda para você tomar suas próprias decisões. O Pedro nunca vai virar para você e falar assim, ó, compra milha aqui, ou compra conta aqui, transfere para cá, faça isso. Isso é uma opção pessoal, mas as pessoas têm que ter também uma maturidade de buscar informação, buscar pessoas sérias que dão essa informação para chegar às próprias conclusões com coisas embasadas, não achismos que depois vão afastar do mundo das mídias com base em é pirâmide, a mídia não funciona para nada. E é muito legal isso, porque assim, quando a gente tem uma referência ruim, só tinha som só. Porque senão vai ficar no microfone. Só. O seu tá com alguma coisa do microfone.
Sumiu? Sei não. Parou, né? Tá. É muito importante, assim, até a gente vai entrar mais em detalhe nisso, quando a gente busca uma referência que está desalinhada do que a gente pensa, muitas vezes faz a gente desistir do mercado pode ser promissor ou não, né? Então, a gente produz conteúdo todos os dias, é uma oportunidade para todo mundo que deseja ter o primeiro acesso, ter o primeiro contato, para ver se realmente cria identificação com o influenciador, com o produtor de conteúdo, para ver se aquela informação vai chegar até a pessoa de uma forma que ela entende. Por isso que eu falo, quando você me perguntou o que é o gerador, eu busco entregar informação com didática, eu invisto em didática, eu estudo bastante e invisto em comunicação, para deixar essa informação fluida para qualquer pessoa entender. De várias formas diferentes, porque tem gente que gosta de vídeo, tem gente que gosta de texto, tem gente que gosta de áudio. E a ideia é essa, né? Eu acho que divulgar a informação para o máximo de pessoas que a gente puder acaba sendo sempre esse o conceito. Seja quando eu falo de direito passageiro, quando você fala de mídias, a ideia é que as pessoas tenham uma bagagem para tomar as próprias decisões. Eu não vou dar o tempo inteiro na cabeça da pessoa falando assim, olha, você tem um problema, faça isso, que vai dar esse resultado. Você falou um negócio legal também, que não cabe a mim tomar decisão por você. Cabe a mim te passar os possíveis caminhos e você escolher qual caminho você vai pegar. Porque assim, tem pessoas que preferem o caminho A, o B, o C. Então por isso que a gente até brinca do método obsceno, né, que foi criado esses dias aí, que é o quê? Primeiro defina o objetivo. Não peça um cartão de crédito porque eu estou usando, que o Rodrigo está usando. O que você quer fazer? Você quer fazer uma viagem? Para onde? É para Guarapari ou para Paris? Então, beleza, já temos um objetivo. Para quantas pessoas? É como se fossem seus critérios. Você tem seu objetivo e seus critérios. Legal, agora é hora de avaliar cenário. Então, OB100, né, cenários. Vamos avaliar os cenários possíveis. Quais são os caminhos que eu tenho para tomar para chegar nesse objetivo? Tem esse aqui que é um pouquinho mais rápido, mas ele talvez vai demandar uma energia inicial que eu não tenho. Tem esse mais longo que cabe na minha rotina. Pô, vou nesse mais longo. Uma viagem que eu faria para Paris, às vezes, em março, eu vou fazer em novembro. Vai ser melhor para mim. Depois eu correr atrás de oportunidade. Nesse mercado, com muita gente falando sobre isso, o que muitas vezes acontece é o quê? Primeiro você aproveita uma oportunidade para depois buscar um objetivo para isso. Pessoal, isso é inverter prioridade. Tem muitas pessoas buscando acesso à salário ilimitado e vai no aeroporto 2 vezes por ano. Tem muitas pessoas que acumulando milhas advantage e não sabem o que fazer com essas milhas. Não conhece uma daquela fixa. Tem gente que acumula milhas do Azul para vender e já não tem conta virgem. Então, assim, primeiro de tudo, busque informação. Informação é a base. Não tenta inverter a ordem que vai dar mais trabalho. E quando você deixa... Isso é um negócio legal, assim, no início, tudo é mais difícil. Tudo que a gente fizer, se a gente começar a correr, no início vai doer a perna. Se a gente começar a malhar, treinar, o seu corpo vai ficar assim, parecendo que você apanhou durante 5 dias. É normal. É um processo que em 15, 20 dias fica normal. Então, para quem busca aprender sobre isso, espera o processo inicial que é doloroso passar. Coloca até 30 dias aí, dedicando. Com 30 dias, vai virar um novo normal. Hoje eu não sei fazer nada sem acumular o utilizamento. E nem por isso eu gasto mais tempo, porque virou o meu novo normal. Eu acho que é o que é importante que a gente reforçar, é esse gasto consciente. Consciente. É isso, sim. Não tente, pelo amor de Deus, dar um passo na hora de sua perna. Essa questão do AMI, para mim, eu vi muito para escancarar isso. São pessoas que vêm em situações muito preocupantes, né? Uma situação que você teria dentro da boletinha e fala assim, poxa, um desconto de 90%. E assim, quando oferta demais, você não desconfia. Assim, pessoal, eu vi gente com 250 reais de cashback. E eu acho que eu nem comentei isso com você. Teve um cara com 500 mil reais de cashback. A pessoa me comprou, se eu não me engano, 170 cadeiras, comprou não sei quantas. Gente, aí a primeira pergunta que essa pessoa foi assim: você tem um CNPJ regularizado para evento de material? Não tenho não. Eu falei assim: o que você acha que vai acontecer a hora que cair a informação da Receita Federal? Que você está comprando 300, 500 mil reais de bens e com um salário totalmente impossível, estourando o limite do seu cartão de crédito. Você acha que o seu cartão de crédito ou o banco não comunica com a Receita? As pessoas não
seu ali. Tá produzindo um legal. Tá aqui, ó. É o botão do microfone, ele tá pegando o som no dedo dele. Depois Ele não tá tá sem microfone. Oi? Você tá com o volume ligado? Eu seguro isso. É. Descobrimos. Olha isso foi. Virou? Não, ainda tem. Mas não dá pra botar aqui no mundo? Não sei. Tá. Perdão, pessoal. Ao vivo tem essas coisas, assim que é bom. Aqui no intervalo aqui, Zoom. É porque eu acho que como tá sem microfone, vai ficar dando isso. Vai ter que ficar ali só. Não, porque assim, não precisa ter o áudio reproduzido. O volume. Ah, dá pra. Mutou ali? Aham. Ah, então foi. Então. Você não vai ter áudio nenhum, né? Só no seu. Hã? Só no seu. Não foi? Alô, 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 alô. Foi. Não, quer dizer, não foi. Não é reproduzido bem. É. Vamos cortar isso aqui? O áudio tá uma porcaria. Nossa, que a gente continua gravando o podcast normal. Depois a gente sobe isso aqui no Instagram. Vai ficar mais tranquilo que ele vai. Vamos lá. Mas você consegue editar o podcast depois? Sim. Consegue? Consigo. Mas aí a gente estava falando então sobre essa questão do próprio AMI, né? Que gerou na galera uma ânsia de ter um gasto elevadíssimo para ter um retorno muito alto. E o que aconteceu? Gerou um estresse muito grande. Porque as pessoas, o AMI muda a regra do jogo, óbvio, tá pessoal? Não entendam errado, o AMI não poderia ter feito isso. Isso dá para entrar inclusive com uma ação pedindo o quê? Uma coisa de obrigação de fazer, ou seja, pedindo para o AMI cumprimento forçado a oferta. Se a regra antiga ela valia quando eu efetuei o gasto, ela tem que continuar valendo. Se o homem não cumpre a regra e no processo ele fala que não consegue, a gente pede uma outra coisa, que é um pedido sucessivo para devolver o valor, para ela sucessivamente devolver o seu investimento em dinheiro. Afinal, você tinha uma expectativa de gasto, contando que ele cashback por alguma coisa, contando que você pagar seu boleto de crédito, seu boleto de unidade, financiamento do seu apartamento, o que seja. Agora sim, é muito cuidado, porque as pessoas estão com muita sede ao pote nesse caso. Cara, eu acho que eu dou um passo além disso aí. Eu acho que a gente tem que ter mais responsabilidade. Como influenciador, eu tenho que ter muita responsabilidade com o que eu passo. E ao mesmo tempo, quando a ponta não tem, ou ela está sendo orientada de uma maneira incorreta, ou a gente volta naquele ponto da integridade às vezes. Né? Então assim, é muito perigoso. A gente sabe que esse retorno está um pouco acima do que poderia, né? Então, por isso que o nosso jogo é jogo de informação. Vamos passar informação. Por exemplo, a gente no Clube do Gerador, a gente tem um grupo de alerta. A gente mandou muita informação de cashback. Por quê? Para você que precisa comprar um microfone, o cashback é maravilhoso. Agora, você precisa comprar um microfone, 170 cadeiras, 10 televisões, 50 cafeteiras, não precisa. Não precisa. E a gente sabe que a Lei Complementar 87, né, que o contribuinte é toda pessoa física ou pessoa jurídica que faz operação com intuito comercial em habitualidade e volume. Não é? Essa habitualidade é o que pega. A habitualidade para mim é mais de uma vez, o volume é mais de um. Não é? Não tem quantidade definida. Então, a gente precisa de mais de 5 televisões em casa? Difícil. Uma para a sala, e se tiver 4 quartos ou 3 quartos e mais uma área, não sei o quê. 10 televisões? Opa! Agora o telefone celular. Eu preciso de 2. Para o trabalho e para a empresa. Você precisa de 10? Como pessoa física? Só se você tiver uma família muito grande. Né? Então, lá isso acontecer também. E chama atenção, gente. Assim, se a gente sabe que existe uma obrigatoriedade de recolhimento de ICMS para contribuinte, por que a gente vai fazer essa ação correndo risco de tomar uma multa que é o imposto, multa não, né? Mas a gente vai ter o imposto mais a multa. Será que é culpa do homem? Tem um ponto que é o descumprimento e etc. Agora, você correu risco. Você correu risco. Se foi para venda, você correu risco. Provavelmente quem comprou uma TV ou um microfone
não está preocupado. Vai resolver porque você aproveitou uma oportunidade para conseguir um benefício. E quando a gente fala de consciente, é isso. É isso. Eu, inclusive, falo para o pessoal, o meu objetivo é que vocês gastem menos. Façam uma lista de compras. Eu mesmo passei Black Friday sem comprar nada. Não precisava de nada. Agora, nesse ano de 2023, eu preciso de um computador melhor. Ano de 2023. Eu tenho tempo no programa. É isso que eu faço para quem está no Clube do Gerador, que é a nossa comunidade, né? Que é o treinamento mais comunidade. Se organize, se planeje, porque as operações são cíclicas, as promoções são cíclicas, sempre vão voltar. Algumas não, mas assim, de uma certa forma, o mercado se comporta de uma maneira padrão. Sempre voltam promoções. Então, acabou de começar a aprender, pintou uma coisa boa, calma, não entra, não se antecipe. Isso vai voltar daqui a 4 meses, você já vai ter uma maturidade, uma maturidade do mercado maior, você já vai ter o seu objetivo traçado, então não assine um clube antes da hora, não peça um cartão, calma. Senão o investimento vira despesa. O meu objetivo é que investimento, na hora de você escalar, que seja investimento, que não vire despesa. E eu acho que a gente muitas vezes, no começo, acaba criando esse senso de urgência, eu tenho que assinar esse clube, eu tenho que fazer isso. Assim, óbvio que o Pedro sendo um gerador de conteúdo, ele acaba sendo um padrão de informação para muita gente, mas você não tem que ser o Pedro, você não tem que ser o Rodrigo, você não tem que ser ninguém, você é você. Você sabe os seus gastos, você sabe o que você precisa, e como o Pedro bem colocou, trace aonde você quer chegar, o que vai te levar mais fácil para lá. O que te adianta bater com o Pay on Pass se você não viaja para fora? Ou não viaja no Brasil, que seja. Você vai ter um lugar, eu preciso bater com o Pay on Pass, faltam só 20 mil reais. Faz sentido para você isso? Se não vai viajar, se não vai necessariamente usar aquele benefício, então assim, é colocar realmente no seu nível de organização onde eu quero chegar, exato, e ter assim, consciência. Aprenda que esse caminho, por mais ser um caminho coletivo, né, a gente vai divulgando informação, vai andando junto, mas no fim das contas, na tomada de decisão, é um caminho solitário. É você que vai escolher se aquilo faz sentido para você ou não. O Pedro não tem, eu não tenho como falar, só uma promoção de 50%, 100% faz sentido, porque vai variar no seu caso, eu quero te falar que você quer. A gente dá esse cenário, né, Rodrigo? Assim, 100% Livelo Smiles. É uma boa promoção? O que a gente tem que passar? Olha, às vezes pode ser que venha alguma coisa melhor em datas pontuais, que já aconteceu até 120, se a gente pega uns 4 anos. Mas olha, 4 anos, 3 anos. Agora, 100% tem vindo com frequência, tanto para a Esfera quanto para a Livelo. É alguma coisa imperdível só se você tiver um objetivo a curto prazo. Se você não tem nada, não, pode deixar passar. Se você não tem nenhum objetivo, deixa passar. No geral, a minha recomendação é, independente da oportunidade, se você não tem objetivo, deixa passar. Deixa passar. Porque depois você não vai estar lá, eu tenho 1 milhão de pontos nas marcas. E o que o mercado faz? O mercado são vários pontos de negócio. Os programas de fidelidade têm um negócio em venda de milha e empresas, né, também têm um negócio de compra de milha. Onde que está a oportunidade? Nas pessoas mal informadas. As pessoas mal informadas. A oportunidade dos dois está aqui. Tanto de quem vende quanto de quem compra. Qual que é a minha posição? Eu quero que a empresa ganhe e que as pessoas ganhem. Eu quero ganha-ganha. Eu quero que chegue num meio que seja um aperto de mão e que seja bom para os dois. Então, a minha função é orientar essas pessoas a não agirem com má fé, com a intenção de prejudicar a empresa, e ao mesmo tempo alertar que nem toda oportunidade é para ela. Porque as empresas, elas têm um negócio assim disso. Então, quando ela vai te oferecer trocar seus pontos por uma lixeirinha, é melhor do que deixar expirar. Veja o copo meio cheio. Ela está te dando uma oportunidade para você que não quer dedicar tempo para estudar, para aprender a transferir em informação bonificada, para fazer uma emissão em executiva ou primeira classe, a não deixar seus pontos expirarem e ter um benefício que é uma lixeirinha. É boa? Olha, para o Pedro não. Para o Pedro não, porque eu já tomei a decisão de aprender. Agora, para a pessoa que ou vai deixar expirar ou vai ter a lixeirinha, é uma boa oportunidade. A minha função é o quê? Olha, eu vou te passar as oportunidades que você tem nesse mercado.
Deixar inspirar é a pior delas. Depois a gente vem para fazer troca de produto. Depois a gente vem, às vezes, para comercializar essas milhas de maneira mais... fazer disso um negócio, a gente passar para outras pessoas, seja direto ou indiretamente. Né? Depois, usar para você. Você pode usar para viajar dentro do Brasil, para se hospedar, enfim, são milhares de oportunidades. E depois, ainda a gente pode pensar em viagens extremamente exclusivas, como passagens executiva e primeira classe. Então a gente tem níveis. Cada nível desse vai te exigir mais dedicação para aprender, tanto acumular quanto resgatar. Então nessa linha, nessa escada, você pode parar no primeiro degrau, no segundo, no terceiro, é o seu momento. Eu estou aqui para te orientar que cada degrau ele requer um nível de dedicação diferente. E é aquela regra também, não adianta saber acumular se você não sabe gastar. Tem todo um trabalho para juntar as milhas e aceita qualquer emissão. Então, assim, é outro conceito que eu acho que é muito mistificado no mundo digital hoje, é que para viagem ser boa, por exemplo, tem que ser executiva. Nem sempre. É muito melhor, assim, o que eu falo, na minha vida faz muito mais sentido se eu não tenho condição de ter uma classe executiva e um hotel bom. Eu prefiro ter um hotel bom, que é onde eu vou passar mais tempo, do que simplesmente eu vou passar 10 horas. Meu pensamento é exatamente, o que é viagem para você, Rodrigo? Para mim é a experiência completa, tá? O voo, ele dura 7 a 10 horas, de uma forma geral, assim, para a gente atravessar a Europa. 10 horas, 8 horas, Estados Unidos, a mesma coisa. Olha, eu não consigo dormir normalmente. Eu sou grande, se for um pouquinho apertado, eu fico em desconforto. Agora, quando eu viajo normalmente para fora, eu passo uma semana, 10, 15, 20 dias. Eu prefiro me hospedar bem, eu dormir bem, eu sei a importância do sono para mim. O tanto que o sono me recupera para o dia seguinte. Se eu dormir no hostel uma noite, não tem problema. Agora eu dormir 20 dias em hostel, se eu tiver que escolher, né? Para ficar 10 horas na executiva, para mim não tem valor. Para mim é valor invertido, para mim, tá? E para outra pessoa pode ser diferente. Tem gente que viaja o mundo sem ficar na cidade. Eu farei isso? Não. Mas não julgo, porque é a forma como a pessoa se diverte, ou não, se é por status ou não, não cabe a mim julgar, claro. Né? Para o Pedro é importante o quê? Qualidade. O que eu valorizo. O que eu valorizo é uma boa noite de sono, um bom restaurante, ficar mais tempo no lugar. Se der para viajar de executiva, perfeito. Até no passado eu nunca tinha viajado de executiva. Agora já são aí 10, 12 voos de executiva. É legal. É legal, é um conforto a mais, é possível, é acessível, mas não é indispensável. E esse mundo das milhas, a gente já conversou muito, comentou sobre. Isso nem sempre foi algo que existe na sua vida, né? Isso foi você fala uma virada de chave, mas é algo que veio depois. Veio de necessidade. Então, tudo que a gente busca fazer, ou é para resolver um problema, ou é para buscar uma recompensa. Então, o mercado fala muito em renda extra, é mostrar uma recompensa. Né? Eu fui atrás de resolver um problema, que era o quê? Eu fiz uma viagem para o leste europeu, comprando passagem na decolar.com e reservando um hotel no Booking, hostel no Booking. Leste europeu, você já foi, que é muito barato. Eu consegui gastar o dobro do que eu tinha planejado, comendo mal, viajando mal, me hospedando mal. E, cara, minha mãe nunca viajou para fora do país, meu pai nunca, ninguém da minha família nunca, então não fez parte da minha vida isso. Não fez parte da minha infância e, pô, até hoje eu moro na roça, né? Assim, eu morei em São Paulo, eu morei fora do Brasil, mas hoje eu moro no interior, onde minha família me criou. Foi algo que eu fui tendo o sonho de conhecer. Quando eu saio para fazer minha primeira grande viagem para fora, grande viagem mesmo, e eu vejo que gastei 2 vezes o que eu tinha planejado, eu pensei, eu não tenho dinheiro para isso não. Eu preciso de resolver esse problema, não sabia como. Aí eu vi, milhas, renda extra, deixa eu ver o que é isso aqui. Comecei com a renda extra, na hora que eu vi que não era muito o que falavam, assim, no sentido de facilidade, eu fui tentar entender o que dá para fazer com milha. Eu fui entendendo que era uma moeda forte para viagem. Dá para fazer um negócio? Óbvio que dá. Mas tem que construir um negócio dedicando tempo e tudo certinho, com contabilidade, com tudo bonitinho. Dá para fazer
um negócio bem interessante. Mas não é fácil, não é grana, não é. Eu fui vendo que o quê? As milhas que eu fazia aquela renda extra proporcionavam viagem para outras pessoas. E eu queria viajar. Eu falei, esse intermediador está ganhando dinheiro com algo que eu queria ser a ponta e não o início. Eu comecei a investir em aprender sobre emissão, sobre benefícios de cartão, sobre como que as milhas podem gerar valor na ponta. Eu fiz minha primeira emissão com milhas internacional para o Paraguai, para Assunção. 22 mil milhas e de volta lá no final de semana, eu como CLT. Eu comecei em maio ou junho de 2019. Em setembro eu já estava viajando com milhas para fora do Brasil. Em dezembro eu já tinha emitido uma passagem para mim, para a África do Sul, com milhas Latam, e para o meu amigo para a África do Sul também. E aqui, eu emiti para ele, ele me deu o dinheiro da passagem. Então olha só, ganhando. 2019, 2020, começa a pandemia. Fevereiro vem a ideia de criar o canal. Eu, a princípio, falei assim, não quero aparecer, tinha vergonha, insegurança, etc. Março, criei o Instagram. Março, lockdown. Como é que eu falo de viagem em época de pandemia que está acontecendo o que está acontecendo no mundo, todo mundo parando de viajar por motivos óbvios de saúde, pronto. Então o gerador veio de uma necessidade que eu tinha, eu vi valor para mim, para amigos próximos, comecei a falar para mais gente, lockdown, banho de água fria. Comecei a falar sobre cartão de crédito, sobre benefícios de cartão de crédito, sobre como é possível a gente aproveitar, ver o copo meio cheio sempre. Tudo é oportunidade. Então nesse meio tempo, dedicando para o que dava para fazer para dentro de casa, benefício Elflex, benefício Visa. Eu corro, né? Então, estou até aqui para poder correr a volta da Pampulha. Eu, em época de promoções da Azul agressivas, eu mobiliei minha casa, estava fazendo a sala lá de casa, acumulei milhas Azul numa quantidade muito grande. Milhas Azul que a gente tem aquele empecilho para venda, e eu não podia emitir passagem porque ninguém estava voando por lugar nenhum. Eu resgatei uma esteira para minha sala com milhas. Uma esteira que custa R$5.000 para mim sair R$1.200. Gastando muito menos. As milhas que foram praticamente geradas todas com compra que eu já ia fazer. Então é enxergar a oportunidade. Eu não pagaria R$5.000 na esteira. Eu corria na terra, lá no sítio, eu corria na terra. Às vezes pisava, machucava o tornozelo, porque é brita e etc. Eu aproveitei de um conhecimento que eu tinha para resolver um problema ou para trazer uma recompensa para mim. Ao invés de ter que correr na terra, subir morro, descer morro, etc., eu comprei uma esteira para ter mais qualidade em algo que gera valor para mim. E aí uma coisa que eu te pergunto, qual que você acha hoje em dia que é a principal dificuldade que as pessoas têm com essa quantidade de mudança? Porque, vou te dar um exemplo. Interblack, quando lançou essa oferta lá do assine o Duo Gourmet e tem a sala VIP limitada. Todo mundo começou a assinar o Duo Gourmet. E aí todo mundo começou a passar cartão do Interblack e conversar para amigo. E aí assim, as pessoas começavam a extrapolar os benefícios e tentar pegar o máximo, sugar o máximo que podiam. Você acha que isso é uma dificuldade que o mineiro normalmente tem, uma pessoa que entra nesse mercado tem, de ter que entender que tem que ser bom para quem dá o benefício e tem que ser bom para a pessoa? Eu acho que isso é um dos problemas, mas ele não é o princípio. O princípio é a falta de informação. Mas não é falta de informação, a informação está disponível. A pessoa que quer pular a etapa. Então, eu acho que primeiro tem que entender qual o valor que ele gera para ela. E também se colocar no lugar da empresa. Quem está oferecendo o serviço, qual que é o interesse da empresa por trás? Legal. Então, quando você entende o interesse da outra pessoa, você se posiciona de uma maneira favorável para quê? Chegar no meio termo. O que acontece? As pessoas veem a oportunidade e extrapolam, mas às vezes não enxergam que a empresa deu uma oportunidade para que você aproveite um benefício e ao mesmo tempo gere valor para ela. Quem conseguiu o cartão inteiro, como é que um banco ganha dinheiro com cartão de crédito? Não, pelo contrário, a inadimplência para o banco é péssima. Por quê? A inadimplência não vai trazer dinheiro para o banco.
Os juros é como se fosse um fator de medo, talvez, mas talvez não seja essa palavra. Mas o banco não quer que você atrase a fatura. O banco ganha dinheiro com a taxa de intercâmbio. A taxa de intercâmbio é uma taxa que toda vez que a gente passa o cartão de crédito, ele fica com, varia da bandeira, varia da categoria, mas cerca de 2% do valor vai para o emissor. Muitas pessoas pegaram o cartão do Inter e não gastam R$1 nele, só usava como passe para a sala VIP. Um cartão sem anuidade. Você paga o do Gourmet, que é um programa de fidelidade para restaurante, que é muito bom, por sinal. Muito bom. Como é que o banco está ganhando nessa? Qual que é o ganha-ganha? A estratégia do Inter também foi um pouco ousada. Mas, no meu ver, é assim, porque falta instrução. A nossa função é de instruir. Mas a gente demora a chegar nas pessoas, né? Porque é um processo natural, de boca a boca. Enfim. O banco, ele fez uma ação agressiva para investir dinheiro para captar lead. Um banco quer o quê? Que você, no curto prazo, gaste dinheiro no cartão de crédito para ganhar a taxa de intercâmbio. Alguns bancos que têm cartão de crédito, que têm anuidade no cartão de crédito, vão ganhar aquela taxa de anuidade para suprir os custos, os benefícios, etc. E você virando lead, eles vão te colocar no mailing deles para que você um dia vire investidor do banco para gerar mais dinheiro em custódia do banco. Assim que o banco ganha dinheiro. Quando você vira não parasita, mas assim no sentido de, opa, eu vou usar esse pedaço de plástico aqui para acessar a sala VIP, para tomar vinho 10 horas da manhã, para... Não, pô, você faz isso em casa. Aí começa o uso, até por exemplo, por mau exemplo às vezes, de uso desenfreado de benefício. O mundo tem que ser ganho-ganho, cara. Todo mundo precisa ganhar, eu, você, o Fabrício, todo mundo. Entender qual que é a intenção do outro faz com que a gente se posicione de uma maneira a ter limite. Então, as pessoas, é óbvio que isso vai acontecer. O Elo, Diners, o Bradesco é a mesma coisa. Nós a mesma coisa. Os consultores do Bradesco acessam um cartão super exclusivo, com acesso ilimitado à sala VIP, com isenção vitalícia de anuidade. Qual que é a possibilidade disso aí durar muito tempo? Zero. Incha a base de pessoas que não têm nenhum custo com a anuidade, não vão gastar nesse cartão porque existe um PDA que traz mais milhas, mais pontos e, consequentemente, mais milhas. Existem outros cartões aí, o Tudo Azul Infinity, que traz o Company Pass, o Advantage, que traz um milheiro mais valioso no mercado. E vira mais um cartão de passe. O próximo é o Dux. Daqui a pouco o Dux vira mais um cartão aí, que vai ter um requisito para conseguir, que vai virar um cartão de passe. Vai acabar a exclusividade. A minha função, a sua também na sua área, mas a minha função é aprenda a usufruir do mercado com responsabilidade e limite. E ao mesmo tempo se posicionar na escadinha de benefício que um programa de fidelidade ou que um banco te oferece para saber o seu degrau, de acordo com o objetivo que você quer. Se você subir demais, você se complica financeiramente. Às vezes, se você tiver um degrau anterior, você não testou o seu potencial. A minha função é onde que é o seu lugar nessa escada. E o banco também, o programa de fidelidade. Quem são os seus clientes para cada etapa? A minha função é a função didática. É trazer informação com fundamento. A informação sem fundamento falada é o praticar o que posta. Né? E eu acho que o que a gente faz é isso, né? Para gerar informação para que as pessoas entendam. Do seu lado, eu não tenho que ter todo o cartão de crédito, nem toda transferência para mim é boa, eu não preciso comprar pontos. E do meu lado é você muito sim. Nem sempre processar é a melhor solução, nem sempre você tem que fazer isso. Tem casos que não faz sentido, não vale a pena. Você pode tomar mil outras medidas. Cara, eu não sei te falar quantas pessoas me procuraram quando esse negócio do Inter. Rodrigo, eu quero processar por danos morais. Eu posso? Eu falei, olha, pode parecer que funciona, mas não é bem assim. Você não pode processar quem você quiser por qualquer coisa por dano moral. O dano moral a gente vai entender no processo como um abalo. É diferente a situação de alguém que tinha um cashback muito grande no ano, contava com aquilo e tem que fazer um empréstimo com juros altos para se endividar para pagar contas que pagaria com cashback. É diferente do que alguém que chega numa sala com um cartão de crédito,
e não consegue acessar ilimitadamente, por exemplo, mas óbvio que as regras nunca podem ser mudadas no processo, e isso eu sempre falo, mas assim, tomem cuidado também com a banalização das coisas. O processo ele é um mecanismo muito importante para reparar danos. Então, o meu trabalho aqui é fazer você entender que você tem direitos e que algumas atitudes de empresas elas danificam ou te geram um dano no seu direito. Porque aquilo te permite buscar no judiciário uma reparação. Mas nem sempre tudo está ali. Ah, Rodrigo, meu voo atrasou 1 hora e eu quero entrar num processo que isso é um absurdo. Porque para mim 1 hora meu tempo vale muito. Beleza. Mas a gente tem que entender e contextualizar no poder judiciário que nem sempre vai entender que um atraso de 1 hora é mais do que um aborrecimento. Ah, Rodrigo, mas para mim não é. Mas, novamente, é um mundo em que nem sempre o nosso sentimento pessoal ele vai importar. A gente vai ter que analisar muito um conjunto, esse um conjunto da situação como um todo, para poder analisar, e por isso que eu sempre comento que nessa área do direito, especificamente, cada caso é um caso. Vamos imaginar, Pedro, que seu voo atrasou 1 hora. Tem dano moral? Sim ou não? Não, creio que não. 2 horas. Atrasou 1 hora e você perdeu o nascimento do seu filho. Não, coisa depende da situação. Então, assim, o tempo em si, ele é um mero indicador do que você pode pedir, mas ele nunca é o balizador final do que pode ou não pode. E, assim, é muito comum as pessoas mandarem perguntas assim, Rodrigo, atraso de voo, quanto que você cobra? Quanto que dá para eu ganhar? Eu falo assim, depende, eu não sei qual é a complexidade da sua demanda, eu não sei. Exato, eu não sei o que aconteceu com você para te gerar aquele dano, para me mostrar assim, olha, aqui dá para pedir isso, dá para pedir aquilo outro. É uma coisa que eu acho muito importante e eu peço para todo mundo que me preocupa. Assim, tira um tempinho, escreve um relato de 2 páginas, me contando um sentimento que aconteceu com você. Porque dando moral a isso. É sentimento. Não tem como falar assim, o Pedro ficou muito triste que atrasaram o voo dele, isso deixou completamente abalado. Não. Às vezes o Pedro perdeu um compromisso profissional. Às vezes o Pedro tinha um aniversário de casamento dos pais dele, tinha qualquer outro evento para ir, e aquilo foi gerando um desgaste muito grande nele, ele não tinha resposta, tinha desamparado. Isso tudo vai aumentando. Para você ter um dano moral mais consistente no final do que um aborrecimento. E também, se não te causou nenhum aborrecimento, para que processar? Na real, para quê? Para quê? A gente fala muito de reclame aqui, de consumidor controle. A gente tem o próprio saque da companhia, é uma alternativa. Você tem empresa, eu também tenho empresa. Imagina se tudo que sua empresa cometesse erro, que toda empresa comete erro, e não intencional, a pessoa te processasse. Então, assim, o que a gente orienta sempre, a gente tem o nosso onboard com os alunos, né? Nossa empresa hoje é de educação e a gente faz o nosso onboard. Alguma coisa não saiu conforme prometido ou esperado, faça contato com a gente. Às vezes realmente foi um erro nosso, a gente vai assumir. Ou às vezes foi uma falha na comunicação que a gente vai corrigir também. Imagina se qualquer errinho, pronto, consumidor.gov, reclame aqui. Tanto que o consumidor.gov é legal, assim, o primeiro campo é você procurou uma empresa para resolver o problema. Perfeito. Vamos respeitar a etapa. Eu recebi 2 perguntas na caixinha hoje, que era atraso de seguro de proteção de preço e atraso de seguro de locação de veículo. E eu volto. Seguro de proteção de preço é um benefício muito interessante quando você moralmente, eticamente, pode pedir aquilo ali. Agora, usar isso como artifício para ganhar dinheiro, cara, vai contra o que eu prezo, né? Para mim, assim, se o voo atrasou 1 hora, 2 horas e não te causou nenhum aborrecimento, você vai processar para quê? É minha opinião, assim, tá? É minha opinião que você pode ou não. Agora, você vai inventar uma história. Exato. E assim, eu falo isso com os meus clientes quando me procuram, assim, Rodrigo, eu tenho um caso que, se eu acho, assim, no meu entender como advogado, é um caso que dá para tentar uma via extrajudicial. Ou que é um caso contra o veículo financeiramente, que eu vou ser sincero e te falar assim, olha, eu não entraria com essa ação, eu não faria isso, porque você vai gastar o quê? Dinheiro, vai gastar tempo para se frustrar no final. E eu fico brincando, eu falo com os meus clientes que eu tenho um recorde de nenhuma derrota em ação contra a companhia aérea. Ou seja, eu não entro para perder. E quando eu vejo que a pessoa está assim, com algum escuso, ou então querendo forçar a controlar, cara, eu sou o primeiro a falar, eu tenho consciência da seriedade do trabalho, para virar para a pessoa e falar assim, olha, não faz isso. Ou se for fazer, tenta fazer extrajudicialmente, não gaste o seu tempo para resolver um problema que vai te tomar mais tempo ainda. Imagina, se eu vou atrasar 2 horas, não tirou prejuízo nenhum, chegou o seu destino final, e aí você vai gastar mais 5 horas para tentar resolver esse atraso de 2. Cara, a conta não fecha. E você falou que tem 100% de aproveitamento, né? Por enquanto, sim. Eu tenho 0% de aproveitamento. Porque antes, as minhas 2 situações eu não te conhecia, né? Assim, a gente aproximou no último ano. E eu tive 2 situações em 2019
Uma delas, eu trabalhava ainda, eu era engenheiro de vendas de uma empresa, enfim, antes do gerador, antes de pedir demissão. E eu estava em Petrolina, em voos, aqueles voos de 2 horas da manhã, do Nordeste, que são péssimos para São Paulo, assim, são voos que tem, fazer o quê? Não consegui dormir, por motivos óbvios, fui para o aeroporto 11h30, meio-dia, enfim, meu voo atrasou 6 horas, só que ficou aquele atraso picadinho, atrasar meia hora, vai sair, beleza, tive que dormir, não tem sala VIP em 2019 Petrolina, tive que dormir que não dorme, né, porque eu tenho medo de dormir muito e perder o voo, porque você mesmo perdeu. Não tive nada da companhia, nada, não tive voucher, nada, de nada, e eu também não sabia dos meus direitos. Eu estava querendo só voltar para casa porque eu estava muito cansado. Reuni, na época eu lembro que eu tirei algumas fotos assim, meio sem orientação, só que eu ouvi falar que era bom registrar. Fui fazer a ação. Procurei um advogado, na época, uma indicação de um amigo. Chegamos na audiência no dia do meu aniversário, eu morando em São Paulo, em Sorocaba, interior de São Paulo, tive que ir para Belo Horizonte para fazer. No dia do meu aniversário. Fizemos aí não era o advogado, mas era a pessoa que estava representando a companhia aérea. Ofereceu R$1.200. Preposto, isso. Eu não lembro se na época eu achei que dava para conseguir mais, ou pela dor de cabeça que tinha gerado, pelas referências que eu tinha, era possível conseguir mais do que isso. Enfim, meu voo era 2 horas, saí 8 horas da manhã, cheguei destruído, uma noite de sono, enfim. Tinha trabalho no dia, tudo prejudicou bem, assim, foi muito mais do que um mero aborrecimento. Resultado, foi para o juiz e eu recebi uma resposta como um mero aborrecimento. Tá? Legal, eu sem referência, assim, perdi, sem choro, faz parte. 3 meses depois, aconteceu, eu estava no Rio de Janeiro, um voo segunda-feira cedo, 5 horas da manhã, 5h30 da manhã, Santos Dumont Viracopos, eu trabalhava em Sorocaba, Campinas, Sorocaba, 1 hora, consegui chegar 9 horas da manhã, antes de 9 horas da manhã, para o trabalho tranquilo. Quando eu fui fazer o check-in 11 horas da noite, meia-noite do dia anterior, no domingo, eu vejo que a Azul tinha mudado o aeroporto de Santos Dumont para o Galeão. E não tinha recebido nenhum aviso, nada por e-mail, nada por SMS, nada. Sorte, né? Por sorte assim, né? Eu perdi 1 hora Foi antes, isso não foi meia-noite não, foi tipo 2 da manhã. Eu já estava acordando para conseguir, foi isso aí, foi na madrugada. Cara, eu saí correndo, loucura, para chegar no Galeão. Cheguei no Galeão, tive que esperar 2 horas os passageiros que tinham ido para o Santos Dumont chegar no Galeão para o nosso voo partir. Ou seja, atraso de voo, aquela confusão toda, de novo, mero aborrecimento. Então eu tenho 2 ações que realmente geraram aborrecimento, muito mais do que aborrecimento, né? Cheguei atrasado no trabalho, uma noite de sono mal dormida, e não consegui. Agora eu conheço o Petrolina, a partir de agora eu espero não ter problema, mas é inevitável. É legal o nome Viagem Sem BO, porque quanto mais a gente viaja, mais a gente está exposto. Pode ser uma bagagem extraviada, pode ser uma bagagem quebrada, pode ser um voo cancelado, um atraso, overbook, isso é estatístico. 1 hora vai cair em você, 1 hora você vai ser premiado. E não se sinta azarado assim, quando acontece, porque é normal, a gente que viaja muito, acontece, e uma das coisas que mais me levou a querer jogar nessa área foi o fato de eu já ter passado na pele por isso tudo. E assim, saiba que hoje em dia o judiciário, diferente daquela época de 2019, 2018, que era uma época em que ainda tinha um conservadorismo maior com o dano moral, hoje em dia a gente tem conseguido desconstruir essa ideia de mero aborrecimento, até porque a própria expressão mero aborrecimento ela não se sustenta, porque o aborrecimento é uma abalo psíquico e mero é algo insignificante. Se algo me abala, não tem como ser insignificante. Então, entendam que um bom advogado ele vai precisar de algumas coisas para conseguir mostrar o dano moral para o juiz. Primeiro, que o Pedro sofreu um dano. Beleza, qual o dano foi? Chegou atrasado no trabalho, teve que dormir no aeroporto, não tinha conforto, beleza. O que o dano moral tem que fazer? Com que a companhia aérea não pratique de novo aquilo que ela fez com o Pedro, é um caráter educativo e não meramente punitivo. A terceira coisa, o dano moral ele não pode enriquecer o Pedro ilicitamente. Como assim, Rodrigo? Olha, o Pedro pode pedir 1 milhão de dano moral, porque isso pode mudar o padrão de vida dele e não é para isso que o dano moral serve. Ele serve, igual o Greg a gente conversou atrás, ele serve para voltar as coisas
para a mesma hora. A ideia que tanto eu quanto o Pedro, isso que nos aproxima muito, que a gente tem é produzir um conteúdo de qualidade para ajudar vocês a se informarem cada vez mais, a terem consciência de cada vez mais como agir da maneira correta, a se resguardarem tanto com uma transferência quanto com um programa de voo, e para que possam realmente, né, no futuro, óbvio, utilizar essas milhas, utilizar todo esse conhecimento adquirido para conseguir viajar cada vez mais sem BO. Então, aproveito até, Pedro, para te agradecer pela presença aqui, e o convite vai vir para o próximo também, certamente. Vou te ver logo, porque tem muito assunto para falar, e a palavra está aberta. Sem dúvidas, eu acho que, como a gente disse, né, os BOs vão acontecer. Quanto mais informação a gente tem, a gente reduz a complexidade disso. Então, eu espero que tenha vários assuntos para trazer aqui para essa conversa. Eu gostei muito, agradeço o convite. E, pessoal, só passa aperto quem quer, porque a informação está disponível através de bons canais. Então, se quiserem aprender sobre programas de fidelidade, sobre cartões de crédito, sobre o mundo das milhas, contem comigo. Direito do passageiro, direito do milheiro. Tá aí a fera, Rodrigo Alvim, sem dúvidas, vai trazer a informação com confiança e credibilidade. Para quem ainda não segue, o Pedro está no @gerador de milhas e eu estou no @Rodrigo Alvim Advogado, e esse foi o segundo episódio do podcast do Viagem CBO. Muito obrigado.